Oi gente, eu sou a Ana e esse é o meu canal. E nesse vídeo com essa super produção de luzes e câmeras e ring lights, enfim, a gente vai falar sobre gastos morando sozinha. Esse é um assunto que vocês me perguntam muito, desde o primeiro mês que eu me mudei pra cá. Vocês me mandam muitas perguntas na direct do Instagram, aqui no YouTube também, me pedem esse tipo de vídeo. E foi um vídeo que eu demorei um pouquinho pra fazer porque eu precisava ter uma noção melhor do que realmente seriam esses gastos, sabe? Tipo assim, comparar um mês com o outro, a mesma conta, pra ver se ia manter um padrão, se ia diminuir, se ia aumentar. Até porque, se eu não me engano, no primeiro mês eu não tinha geladeira, por exemplo. Então foi uma coisa que eu tive que levar meu tempinho ali, ter meu tempinho pra analisar tudo. Mas hoje, depois de 5 meses morando aqui sozinha, eu posso finalmente falar com um pouco mais de propriedade sobre esse assunto com vocês. E eu espero que vocês gostem, que ajude vocês. Dê um norte, né, esse vídeo pra quem tá procurando esse tipo de assuntos, planejando e pensando em morar sozinha daqui 1, 2, 3, 4 meses, 1 ano ou mais tempo. E eu tentei trazer um conteúdo bem completo. Eu vou falar um pouco sobre os gastos gerais que você pode ter morando sozinho, tanto dentro da sua casa quanto na sua vida mesmo. E também passar uma média baseada nos meus valores, no que eu gasto aqui, mas não é regra, tá? Você pode pagar muito mais, muito menos, então depende muito do que você procura. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a procura do apartamento aqui em São Paulo, principalmente se você está procurando apartamento aqui em São Paulo. Eu acho que é um vídeo bem bacana pra você, mas eu acho que são coisas meio gerais, assim, você pode usar isso pra qualquer lugar do mundo, mas a minha experiência aqui em São Paulo, então esses valores tudo é aqui em São Paulo, mas claro que pode variar muito, porque São Paulo é muito grande, tem muitos preços, enfim, tô falando demais, então bora pra esse vídeo. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque me ajuda muito. Comentar se restar mais alguma dúvida e também se inscrever no canal, porque aqui eu compartilho muito sobre minha vida morando sozinha, então eu acho que você vai gostar. Então, vamos lá. Eu separei em 4 setores aqui os gastos que você vai ter morando sozinho ou sozinha, enfim. Isso porque existem os gastos que eu considero que são os gastos básicos, que você não tem muito como fugir e também não tem muito como controlar 100%, porque você tem ali uma média, mas pode ir variando, mas eles são fixos e você vai ter que arcar com eles. Também tem gastos que são variáveis, gastos que você pode controlar mais, você pode, né, deixar de gastar de repente. Então eu separei em alguns setores, em algumas categorias, e a primeira delas são os gastos básicos, os gastos essenciais e necessários. O primeiro deles, claramente, é o seu aluguel. Então normalmente esse é o valor que a galera mais se atenta e mais se preocupa, porque tende a ser o maior, mas cuidado, porque o segundo gasto é o condomínio, caso você more em prédios, condomínios fechados, enfim, que esse aí, meu parceiro, toma bastante cuidado, porque às vezes você vê um aluguel, um preço muito bacana, muito chamativo, você vai ver o condomínio é mais caro do que o próprio aluguel, e nem sempre isso significa que o condomínio é super top de linha, tá? Pode ser um condomínio, tipo, super básico, X, com uma piscina pequena, com alguma coisa, às vezes nem piscina tem, você paga caríssimo no condomínio, só, sei lá, pela localização ou pelo hype do prédio. Então, aluguel, condomínio e também IPTU precisa pagar, tá? Isso pra você morar. Além disso, temos contas de água, luz e internet, que eu acho que não tem como fugir muito disso. Água e luz principalmente, internet eu acho que nos tempos de hoje todo mundo tem que ter um Wi-Fi pra quando seu amigo chegar pedir a senha pra você, que é a primeira coisa que o amigo faz, antes até mesmo de dar oi. E também temos a conta de gás, que aí pode variar entre ser um gás encanado, no caso de prédios, condomínios, enfim. Não sei se pra todos, mas eu acho que na maioria deve rolar dessa forma. E também tem o gás GLP, né, que é o gás de botijão. E aí a diferença entre os dois basicamente é que o gás encanado você paga mensalmente ali, proporcional ao que você usou, e o GLP, ao menos que você trabalhe com confeitaria ou faça muitas coisas no seu forno por muito tempo, todos os dias, eu acredito que você vai usar ali por 2 meses e meio, 3 meses. Eu lembro que para ver meu pai e minha mãe, a gente demorava tipo 2 meses e pouco pra trocar um gás, sabe? Então eu acho que vai durar bastante tempo aí se você tiver um botijão. E por fim, nos gastos básicos, você vai ter o seu mercado também, porque você precisa comer. Vai te ajudar muito, por exemplo, se você trabalhar numa empresa que te dá um VA, um VR, porque você pode economizar nessa questão do mercado, mas querendo ou não, vai ser um gasto, né, que vai sair ali do seu bolso. Então, também tem que pensar no mercado. E essas são as contas essenciais. Um pouco mais pra frente no vídeo, eu vou falar pra vocês quais são os meus gastos, mas já faz uma listinha aí de que esses são os gastos essenciais que você
você precisa se preparar todos os meses para ter. Daí numa segunda categoria eu coloquei os essenciais não obrigatórios, porque são importantes, mas nem todo mundo tem, ou porque não quer, ou porque não pode, ou enfim. Por exemplo, convênio, se você vai sair da casa dos seus pais, se você quer, sei lá, fazer um convênio pra você, porque enfim, você quer ser independente, sei lá, ou se você quer fazer um convênio pra ter mais segurança em relação à saúde, enfim, você vai ter esse gasto com convênio, que pode variar muito de quantos anos você tem, de qual convênio você vai fazer parte, do que ele vai cobrir. Também temos conta de celular, né, 3G, né, internet, ligação, SMS, enfim, se alguém ainda usa SMS, né, mas coisas do tipo, porque pelo menos pra mim é super importante por conta do meu trabalho e também por comunicação, tipo, tá na rua, manda uma mensagem pra alguém, ou liga pra alguém, eu acho que isso é super importante. E transporte, que vai ser uma coisa também muito pessoal sua, né, você usa muito ônibus, muito metrô, a sua empresa que você trabalha de repente te dá um VT, recarrega pra você, ou você também usa bastante Uber, então depende ali do seu transporte público ou privado. E também temos a questão de gasolina, né, caso você dirija moto, carro, tem essa questão também da gasolina. Então eu tô tentando englobar todas as possibilidades possíveis, porque são gastos que às vezes a gente não pensa, tipo, não coloca na ponta do lápis, por exemplo, um Uber ou um metrô que a gente pega, mas que no final do mês, dependendo da quantidade de vezes que você utilizou, faz diferença sim. Então esses são os gastos que eu acho que são essenciais, que acabam acontecendo, como a questão do transporte, mas que não são necessariamente obrigatórios ou fixos. Você pode usar mais ou menos o Uber num mês, por exemplo. Daí eu coloquei como uma terceira categoria a estrutura básica para você poder sobreviver dentro de uma casa, de um AP, enfim, morando sozinho. E com isso eu me refiro aos móveis e eletrodomésticos, coisas do tipo que eu acho que você precisa priorizar no começo. Claro que, gente, uma coisa que eu aprendi é que cada um é cada um, tá me entendendo? Então se você quiser priorizar uma coisa ou outra que às vezes não tá nessa lista, ou que é importante pra você, só vai, sabe? Se joga, você sabe o que você precisa, ninguém mais do que você te conhece. Mas na minha experiência própria e como uma pessoa que está aprendendo, já aprendeu e quer ajudar, quer, né, usar a experiência para ajudar, eu também listei algumas coisas que eu acho importante ter. Então, primeiramente, uma geladeira. Eu acho que é o item mais indispensável possível dentro de uma casa, porque ali você consegue armazenar comida, você consegue... Enfim, é uma geladeira, sabe? Então, por exemplo, nos primeiros dias eu não podia comprar, tipo, pão com manteiga, porque eu não tinha onde colocar manteiga, porque eu não tinha geladeira, sabe? E aí isso me fez refém durante um mês de não conseguir comprar coisas pra cozinhar, porque eu não tinha onde armazenar muitas coisas. Então, mistura. Então, por exemplo, tá, eu conseguiria fazer o arroz, mas eu não conseguiria fazer feijão pra guardar, porque o feijão ia estragar se ficasse lá de fora, não tinha geladeira. Então, geladeira é um investimento que eu acho muito importante você fazer logo de cara. Eu fiz uma pesquisa de preço e você encontra geladeiras mais básicas, mais baratas, por mais ou menos R$1.000, que é um valor que às vezes não é 100% acessível para todo mundo, mas que já é um valor bem abaixo de muitos outros modelos. Então você pode investir se você tiver pouca grana, ou enfim, você não ligar, quiser investir pouco mesmo, você pode comprar uma mais baratinha só para você ter onde guardar as coisas, porque isso é mais importante. Outra coisa que eu acho interessante você ter é um colchão, ou de repente, se você puder já comprar uma cama simples, se você não quiser investir muito, ou já uma cama boa se você já quiser achar muito importante isso, porque você precisa ter onde dormir. Então, um colchão, pode ser só um colchão. Por muito tempo eu dormi em um colchão inflável aqui nos primeiros dias, primeiros meses, e depois num colchãozinho de mola, depois que eu fui comprar minha cama, consegui meu colchão mesmo. Então, aos poucos, devagar e sempre, ganha-se a corrida. Também acho importante, caso você possa já investir um fogão, porque, né, você precisa cozinhar, mas você não pode investir num fogão logo a princípio, como era no meu caso. Panela elétrica ajuda muito, juro. Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro a minha panela elétrica de pressão e ela é perfeita, me salvou super, dá pra fazer tudo o que você quiser, mistura, arroz, feijão, tudo. A única dificuldade é que você não consegue fazer, tipo, meio que duas coisas ao mesmo tempo, você tem que cozinhar, lavar, cozinhar de novo. Então, né, até pra requentar comida é um pouco chato, mas é uma opção mais econômica do que você, de repente, comprar um fogão logo de cara, enfim. Mas um fogão é uma boa. Uma coisa que talvez fique tipo, nossa, mas sério que você colocou isso nessa lista? Mas, né, fica aí a dica, um chuveiro. Eu me dei conta que eu tinha que comprar um chuveiro quando eu vi que não tinha chuveiro no banheiro aqui da casa. Então eu não pensei, tipo, vou ter que comprar um chuveiro, mas coloca aí na sua lista. O chuveiro normalmente custa aí um mais baratinho, uns R$70, então já coloca aí na sua lista de gastos, porque normalmente não tem chuveiro assim nas casas. Você vai entrar, ou se tem é ótimo, mas se não tiver,
vai ter que ter esse gasto. E se você puder também, uma máquina de lavar é muito útil, pois a lavanderia custa um pouco caro e eu fiquei um bom tempo sem lavar roupa quando eu me mudei, porque eu não tinha máquina. E aí quando eu comprei a minha foi tudo, então a máquina de lavar também é importante. E é claro que existe também a opção de imóveis que já estejam mobiliados, normalmente mais em apartamento, mas normalmente o aluguel desses lugares custa um pouco mais caro. Então depende muito da sua prioridade. Em alguns casos compensa, porque você não vai ter que se preocupar, por exemplo, em parcelar coisas mais caras ou comprar, ou de repente você tá com uma ideia de, sei lá, ir pra outro lugar depois e não quer ficar carregando muita coisa, sabe? Não quer se comprometer com móveis, ter que lidar com mudança depois, você quer só levar suas coisas e já era. Aí depende muito da sua prioridade, do que você quer, do que você tá procurando, mas pode ser uma boa opção ali dependendo do seu objetivo. Nossa quarta categoria são de gastos mais pessoais. Contas mais variáveis e que, querendo ou não, você tem um pouco mais de controle, porque, por exemplo, você pode dar uma enxugada ali se você achar necessário, e contas mais pessoais suas mesmo. Por exemplo, cartão de crédito, que ali vai ter, sei lá, compras que você fez, assinaturas da sua Netflix, do seu... os Ubers que você pediu, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? O cartão de crédito, ele vai vir num valor dependendo do que você gastou. Então, por exemplo, se você quer economizar, é só você, sei lá, gastar um pouco menos comprando roupa, sei lá, o que você compra, entendeu? Então, isso com tudo cartão de crédito, isso se você usa, né, eu acho que é muito válido você ter, porque você pode parcelar algumas coisas que sejam mais caras. Eu sei que tem gente que é contra, mas eu também tenho noção de que não é todo mundo que pode comprar coisas à vista. Eu mesmo parcelei minha geladeira, parcelei minha máquina de lavar e tô pagando as parcelas, gente, porque eu não podia comprar à vista. Então, eu sei que tem gente que gosta de se planejar antes e guardar grana antes pra comprar à vista, mas não é a realidade ou vontade de todo mundo. Então, com cartão de crédito é uma boa. E aí também tem o que você gasta com o seu lazer, etc. Essas são as contas mais variáveis, assim, que variam de acordo com o que você usa ou com o que você gasta, né? Eu coloquei também porque é importante. E por fim, uma quinta categoria, sim, são muitas categorias, por isso que eu quis falar sobre tudo neste vídeo, ou quase tudo, né? Posso ter esquecido de alguma coisa, comenta aqui se você acha que eu esqueci de alguma coisa. São os gastos que um deles eu nem sabia que existia e o outro eu sabia, mas enfim, eu acho importante citar. Que primeiramente é o seguro incêndio, né, que é tipo um seguro pra casa e tal, que você precisa fazer pra, enfim, assegurar a sua casa aí contra danos que podem causar por N motivos. Eu não sei se o nome seguro incêndio é só pra incêndio, mas eles mandaram pra mim aqui quando eu me mudei e tinham várias coisas dentro. Eles cobriam vários tipos de danos que podem ser causados por chuva, enfim, coisas do tipo. E isso custa normalmente, sei lá, eu acho que eu lembro que tinha uns R$200 o que eu tinha feito pra cá, não lembro agora, mas não era absurdamente caro. Eu também não sei se isso era por mês, mas enfim, se o proprietário pedir, aí você tem que analisar ali pra ver qual que ele te indica. Normalmente eles já te indicam uma empresa que é meio que parceira deles, mas tem esse seguro. E o outro gasto, caso você for alugar, né, tem a questão do seguro calção mesmo, que você precisa fazer um depósito aí referente a 3 meses de aluguel quando você entra no imóvel, pra dar uma segurança, enfim, deixar com o proprietário ali aquele dinheiro que é devolvido pra você ao final do seu contrato, né, quando você sai do apartamento, mas que é mantido ali numa poupança em questão de segurança, sei lá, em caso de inadimplência, coisas do tipo, né, que são referente, o valor é referente a 3 meses de aluguel. Então você vai depender do quanto custa seu aluguel. Se o aluguel custa R$1.000, você tem que ter R$3.000 pra dar entrada no apartamento e depois 1.000 a cada mês pra pagar o aluguel. Dito isso, vamos agora aos meus valores médios de quanto eu gasto aqui morando sozinha. Por que eu digo valores médios? Eu não tenho problema em falar sobre valores. A questão aqui varia muito, então eu não posso vir aqui falar que vai ser isso pra vocês também, porque pode ser que os seus gastos variem demais em relação aos meus, pela região que você vai morar. E eu acho que caro e barato é muito relativo. Sempre vai ter pessoas que vão achar o meu aluguel caro, vão ter pessoas que vão achar o meu aluguel barato, vão ter pessoas que vão achar o seu aluguel caro, o seu aluguel barato. Então é muito relativo, sabe? E não tem só a ver com quanto a pessoa ganha, mas também quanto a pessoa está disposta a pagar. Então, deixando isso claro, vamos lá aos valores médios, tá? De aluguel mais condomínio e IPTU aqui nesse apartamento eu pago R$1.270. É um valor muito absurdamente bom, assim. De novo, vão ter pessoas que vão falar, nossa, como assim você acha isso bom? Eu pago
500 e acho já caro e tal. E sim, gente, eu entendo, eu queria muito pagar 500 reais de aluguel ou até menos que isso, mas São Paulo é uma cidade cara. Então já é um valor difícil de encontrar e que pro meu condomínio aqui eu acho que é um valor bom, porque é um apartamento novo, uma instalação bem moderna. Eu acho que é um valor bem ok. Mas assim, eu sei que a média de aluguéis aqui em São Paulo, pelo menos assim, a média geral assim vai de uns 2 a 4 mil reais, assim. É bizarro em alguns lugares e tem lugares que é de 6 mil pra cima, 10 mil, 12 mil reais, então é uma loucura, mas também existe lugar, sim, que você encontra por São Paulo por 1.000, até menos de 1.000 reais, 1.000 e pouquinho. Eu lembro que eu vi um apartamento de 2 quartos por 1.400 de um condomínio fechado. Tipo, a questão é você realmente procurar, e nesse vídeo aqui eu falei sobre sites que eu pesquisei apartamento pra morar e tudo mais, então a pesquisa ajuda, gente, juro. De água, a média nesses 5 meses foi no valor de 52 reais com o esgoto, né, porque eles também cobram não só o que você gasta de água, mas também tratamento de esgoto, enfim, então dá mais ou menos uns 50 a 52 reais por mês. De luz, a média fica entre uns 80 a 90 reais por mês, isso pra eu sozinha, porque eu uso muitas luzes, né, pra gravar o tempo todo, secador, banho quente, tem a minha lave seca também que acaba consumindo um pouco mais de energia, então eu não acho que minha luz é barata, gostaria de pagar menos, mas também entendo que eu uso bastante, né, então acaba que o meu computador é de tomada, então acaba que tudo isso vai influenciando no custo final. De internet, meu pacote custa, se eu não me engano, 120 reais, que é o pacote de 120 megas. Não lembro agora, mas eu preciso de uma boa internet pra conseguir trabalhar, fazer download e upload de arquivo o tempo todo. O meu gás, eu só peguei a média de um mês que eu usei, que deu 30 reais aqui, mas eu não sei se foi realmente 30 reais. Eu acho que devem ter cobrado alguma coisa de instalação, coisas do tipo, porque eu usei bem pouco, mas se realmente foi 30 reais referente ao uso, eu tô achando bem caro já. Eu não tenho muito como esperar mais pra fazer esse vídeo e o gás foi instalado nesse último mês, então vou colocar em uns 30 reais. E de mercado, eu gasto um pouco, né? Eu gasto um pouco muito em mercado, como vocês sabem, porque eu amo e eu gosto de comer uns sorvetes Häagen-Dazs, que eu amo muito, sabe? Então minha média, assim, bem média mesmo, pode ir pra menos, pode ir pra mais, é de 500 reais no mercado. Então eu gasto bastante no mercado, tipo assim, eu acho que eu gasto bastante porque eu poderia economizar mais, sabe? Tipo assim, se eu comesse só o básico ali, eu gastava uns 250, 300 no máximo, talvez, comendo o básico. Mas, gente, esse é o meu jeitinho, eu gosto de ir no mercado de burguês fazer os vídeos pra vocês, eu não me aguento, tenho que comprar uma bolacha, tenho que comprar um chocolate de burguês pra poder experimentar. Inclusive, em breve vai sair o vídeo experimentando comidas de burgueses, mas normalmente é essa a média. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, tipo, vocês podem até somar tudo isso e ver o montante final, mas não é regra, você pode gastar muito mais, muito menos. O que eu tô falando é uma média mesmo, porque vocês me perguntam muito sobre isso, mas verdade, tipo, não tem o que eu falar que é uma regra, porque pode ser que você vá no mercado e gaste 1.000 reais, pode ser que você vá no mercado e gaste 200 no mês inteiro. Depende muito do quanto você tá sempre disposto a pagar, do quanto você quer pagar, do quanto você pode pagar. E é assim que a gente vai vivendo, sabe? A gente vai ali vendo como que dá, o que é importante pra gente, o que não é, enfim, e vamos que vamos. E por fim, eu vou falar sobre reserva de emergência, que pode ser um assunto que você esteja se perguntando, tipo, Ana, você fez reserva de emergência pra se mudar? Quanto você acha que é necessário ter? Você acha que quanto? Eu tinha feito uma reserva de emergência do valor de 3 aluguéis, mas na minha cabeça, o que ia acontecer? Eu ia dar o calção de entrada e esse calção ia valer pelos 3 primeiros meses, então eu não ia pagar aluguel pelos 3 primeiros meses, entendeu? Eu tinha uma noção meio errada de calção porque eu nunca tinha feito antes, gente, então assim, iniciantes. E aí quando eu soube que o calção ia ficar e eu ia ter que arcar já com o próximo mês de aluguel, eu fiquei um pouco assustada, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Mas tava meio que tudo certo, tava tudo certinho pra me mudar, então eu usei a minha reserva de emergência pra fazer o calção, mas graças a Deus deu tudo certo depois. Mas eu acho que se você puder fazer uma reserva de 2 meses ali de aluguel, mais contas básicas, isso não é obrigatório, mas provavelmente vai te ajudar. Não que você não vá ter o dinheiro no mês seguinte, mas você não vai ter a preocupação de não ter, porque você sabe que você tem, sabe? Então eu acho que nada vale mais que a nossa paz. Então eu sei, tipo assim, que é muito chato a gente ficar às vezes pensando, meu Deus do céu, mês que vem tem que pagar o aluguel, eu preciso ter dinheiro, meu Deus do céu, que medo de não ter o dinheiro, meu Deus do céu, vamos lá
tem que ter dinheiro. Eu entendo que isso é chato. Então, se você puder ter, pelo menos pra você não ter que ficar nessa angústia, nessa coisa de meu Deus, será que eu vou ter? Meu Deus, eu não vou ter? Guarde, porque assim você evita esse sentimento, mas eu tenho fé que tudo vai dar certo, entendeu? Você tem ou não. Eu acho que é mais por uma questão de paz de espírito e segurança do que uma obrigatoriedade, sabe? O que eu aconselharia, caso você queira ter, é uns 2 meses de aluguel, mais conta, se possível 3 meses, enfim, se você puder ter 1 ano de aluguel de reserva de emergência, tranquilo, você arrasou. Mas caso não, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Gente, então é isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, que tenha dado um norte, que tenha sanado um pouco as dúvidas. Se ficou alguma dúvida depois desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder com todo o carinho do mundo pra vocês. Mais uma vez, não é regra, não é obrigatório tudo que eu falei aqui, mas essa é a minha experiência e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco com ela. Não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque é muito importante. E é isso. Um beijo, se cuidem e até os próximos vídeos. Tchau!